tá gravando. Seguinte, tô vendo muita gente ainda perdido com dois pontos em específicos, que é a questão de fluxo de ordem ou expectativa de fluxo de ordem e leitura de estruturas internas e externas. Tô vendo muita gente perdido com isso aqui ainda, tá? Tendo uma certa dificuldade, principalmente quando vai pegar reversão de mercado ou quando vai pegar entradas em um gráfico que teve uma esticada muito grande. Por exemplo, a gente for olhar o 4 horas aqui no EURUSD, tá? Então eu tô vendo uma galera com um pouco de dificuldade nessa leitura aqui. Então hoje eu vou tentar dar uma focada em fazer a leitura desse pedaço do gráfico para tirar essas dúvidas aqui e explicar para vocês qual a expectativa que vocês têm que ter de um movimento, como que faz uma leitura correta das estruturas e tentar juntar tudo isso em tempos gráficos distintos, beleza? Eu vou pegar só esse pedaço do gráfico aqui, ó, pra gente poder dar uma olhada, beleza? Então, o que é a primeira coisa que eu tenho que ver? Eu sempre tenho que estar focado no meu tempo gráfico maior para eu saber que momento que eu tô do mercado, numa perspectiva maior, né? Num tempo à frente. E para fazer isso, por mais que eu vou operar gráfico lá, como vocês viram que eu opero o gráfico lá, a execução em 1 minuto, às vezes eu pego 100, 200 pontos. Por que eu vou olhar um gráfico diário? Cara, muito simples. Se a gente olhar essa pernada aqui, ó, a gente tá vendo que é venda desde lá de cima no EURUSD. Só que uma venda ou uma compra, chega uma hora que ela finda, né? Ela para em um ponto. E aonde que é esse ponto? É o ponto onde tem liquidez, onde tem falta de balanço das ordens. Então é aquele ponto ali, ele precisa ser identificado para a gente tomar alguma atitude e reagir ao preço quando chegar lá. Que tudo que a gente faz é reação, né? Então, se a gente olhar o gráfico diário, a gente consegue ver muito bem aonde existe esses pontos de imbalanço do preço, aonde existe liquidez, né? Então, se a gente parar para pensar que numa tendência diária de alta, partindo daquele princípio que eu já expliquei para vocês, que os traders que operam, eu odeio esse termo, tá? Mas eu vou usar só para ficar mais claro, para os traders de varejo que operam, por exemplo, rompimento de linha de tendência ou breaking retest, como eu também já operei muito tempo. O que a gente faz, né? Tá, quando o preço retorna na linha, a gente compra, põe stop. O preço retorna na linha, a gente compra, põe stop. O preço retorna na linha, a gente compra, põe stop. Tudo que tem, galera, aqui para baixo, ó, que tá abaixo desses stops, é liquidez. São pontos onde o mercado tende a retornar para capturar as ordens que estavam lá embaixo, né? Tem um termo também que fica fácil de vocês entenderem isso, que o pessoal da Phantom chama de Doritos, que é o quê? O gráfico ele tende a preencher os vazios gráficos que existem nele conforme ele vai movimentando. E quando ele começa a movimentar, ele começa a deixar isso aqui, ó. Deixa eu pegar... Acho que tem uma ferramentinha aqui. Peraí. Ver se eu acho. Se eu não achar, vai na mão mesmo. Aqui, ó. É isso aqui que o pessoal chama de Doritos. Por que isso aqui é importante? Porque por mais que eu esteja numa tendência de alta muito forte, notem que os pullbacks foram pequenos. A maioria dos pullbacks nessa tendência de alta foram de menos de 50%. Isso uma hora vai se pagar. Isso uma hora vai ter que ter um rebalance de ordens aqui e esse imbalanço vai ser desfeito. E é para isso que servem as ordens que estão colocadas aqui, ó. Elas servem de liquidez para o preço conseguir fechar esse balanço.
E se vocês observarem, isso acontece no gráfico o tempo todo em escalas diferentes, né? Por exemplo, nesse ponto aqui, ó. Deixa eu achar o danado do negócio aqui, peraí. Eu já perdi o treco. Aqui. Ó. E depois de novo. Aqui. Tá vendo? Em escalas diferentes, mas ele acontece. Sempre acontece. Se você pegar o tempo. Se vocês pegarem esse gráfico gigante aqui, ó, olhar o macro. A gente está no diário do EURUSD. Tá? Se a gente pegar ele. Ó. Demorou, não demorou? Mas veio. Esse balanço de ordens, ele é necessário. Só que o pessoal chama de Doritos, né? Porque parece um Doritos. Então isso acontece o tempo inteiro, ó. Seja abaixo, seja em cima. Por isso que muitas pessoas que operam sem stop loss têm essa noção de ciclicidade do mercado, tá? Eu tenho uma interpretação um pouco diferente, né? Hoje eu tenho uma visão um pouco diferente disso. E a minha visão é essa, tá? Sempre que tem uma tendência muito forte, acontece um imbalanço nessas ordens. Principalmente, vou pegar momentos mais atuais aqui, quando a gente vê essas tendências de alta aqui, ó, onde os pullbacks foram menos de 50%, tá? Se a gente pegar aqui, ó, sempre analisando ranges, ó, a maioria dos pullbacks, ó, esse bateu 50, esse pullback bem longe de bater 50, esse bateu 50 e por aí vai. Só que a partir do momento que eu já tenho um pullback, isso aqui é uma outra dica para vocês, tá? A partir do momento que eu tive um pullback em que pelo menos 50% dele não foi preenchido, eu não considero esse cara aqui, usando as bolinhas para ficar mais fácil, eu não considero isso aqui, ó. Eu não considero que aqui eu tive vários rompimentos. Não é que eu não considero. Eu posso considerar, fazer as marcações, mas o que eu tenho em mente? Eu tive um pullback que não teve 50% de preenchimento quando ele se expandiu. Na volta dele eu não tive 50% daquele gap, daquele movimento fechado. O que pode acontecer? Muito provavelmente essa zona dele de demanda vai ser uma zona forte. Tá? Então esse é o pensamento. De novo, vocês veem as coisas se repetindo. Aqui a gente teve uma quebra, né? Se a gente for considerar aqui uma estrutura, tivemos a quebra aqui da estrutura e de novo um pullback que não teve nem 50% do seu movimento preenchido, ó. Então eu passo a considerar aqui. E se eu for considerar aqui, eu tenho essa zona de demanda, de oferta aqui em cima e o preço foi nela, foi uma zona forte, aonde o preço tocou, fez um sweep e desceu. Então por que é importante eu entender isso? Porque senão eu vou estar tentando comprar aqui, ó. Eu vou ficar querendo comprar onde, digamos assim, o preço chegou no final da sua tendência. Analisando de grosso modo, se a gente for falar em estrutura, sabendo isso, levando em consideração, a minha estrutura era essa, ó. E agora olhando a de baixa, considerando o rompimento aqui, a minha estrutura é essa. Tá? Então vocês precisam ter em mente que os pullbacks, depois de uma expansão, quando eles não são corrigidos em 50%, há grande chance de acontecer isso aqui. Tá? Do preço utilizar regiões mais extremas para fazer o seu retorno. Então, a partir desse ponto, a gente teve inversão para baixa. O que eu imagino? Pô, ele vai vir até essa região, que foi uma região forte, que não foi mitigada, e aqui vai ter reação, cara. Vai ter reação no preço. Entenderam? Ficou claro isso aqui ou tá confuso? Se ficou confuso, me fala que eu vou tentar explicar de uma outra maneira.
Beleza. Então eu vou mudar a sequência, tá? Então olhando isso, eu tinha uma zona que ainda que não havia sido totalmente preenchida, tá? Que era... Lembra que eu falei para vocês que a gente tem dois tipos, né, de formação de zonas de oferta e demanda. Eu tenho range e eu tenho o pivô. Então aqui, ó, se a gente considerar esses três candles aqui, a gente tem a formação aqui de um pivô, tá? Então essa é a minha última área que não havia ainda sido tocada. Tendo em mente essa região, o que eu consigo esperar de movimento aqui? Eu consigo esperar que o preço vai bater nessa região e ele vai reagir, tá? O que mais eu tenho aqui para eu observar e pensar que o preço pode fazer uma reação, ter uma reação nesse preço? Olha só, desde o momento que ele inverteu essa estrutura aqui, desde o momento que essa estrutura foi invertida, os pullbacks não atingiram 50% do movimento. Então eu tenho algumas áreas aqui que o preço ainda precisa vir visitar, né? Então se a gente for testar aqui, por exemplo, olhar, ó, não chegou nem perto de 50%, mesmo se eu for trazendo o preço para baixo, nem perto de 50%. Se eu for considerar todo esse range aqui, eu ainda tenho essa área aqui, ó, que precisa de rebalanço, de mitigação, tá? Então eu tenho vários fatores aqui que me dizem que o preço chegou no momento que ele vai fazer o retorno para fazer o rebalanço do preço. E se a gente for observar a questão desse Doritos, por assim dizer, né, que eu mostrei para vocês, a gente tem um início aqui, ó, assim que eu achar ele, aqui, a gente tem o início da formação de um novo triângulo, ó, né? Então eu posso... Oi, pode falar. Desculpa te interromper, essa é uma pergunta. Eu vi que você marcou ali a FIBO dos 50% abaixo do topo, né? Eu gostaria de saber por que você fez isso. Abaixo do topo? Você fala aqui em cima? Isso, você está pegando ali o último candle de referência, né? E daí tem dois candles, três candles praticamente ali de força, né? Normalmente eu sempre uso a marcação de 50% levando as extremidades, o topo e o fundo. Eu gostaria de saber por que você não usou aí na sua consideração nesse momento isso. Aqui, ó, houve a primeira mudança de... Na verdade aqui, né? Houve a primeira mudança de caráter, tá vendo? Nesse ponto. Essa daqui é a extremidade do range. Por que eu marquei aqui? Olha só. Nesse ponto, foi até uma coisa que eu tinha postado no grupo, que foi o seguinte. Apesar de eu não estar usando imbalance mais para fazer a operação, mas os pontos onde a gente encontra imbalance no preço, eles são as melhores zonas para você marcar subsequentes zonas de supply ou demand. Então, para mim, nesse momento aqui, essa região aqui, ó, onde efetivamente rompeu a zona de demanda que tinha aqui, ela é mais interessante de eu estar usando como uma região para iniciar o meu range, por assim dizer, do que essas regiões aqui em cima. Porque se eu for levar em consideração aqui, ó, que já houve uma mudança de caráter, então eu deveria ter pego, por exemplo, esse ponto aqui. Só que esse ponto, você concorda que já teve mitigação aqui nele, ó? Sim. E aqui não, ó. Depois que o preço foi rompido, de fato, o preço só foi embora. Então, para eu marcar esse range aqui, eu fico mais confortável em utilizar aqui. Mas, tipo, não tá errado marcar aqui no topo. São refinamentos que eu vou fazendo, que eu vou percebendo ao longo das operações, que me faz entender os melhores locais para colocar isso. E uma das coisas que isso não é utilizado na Phantom, tá? Uma das coisas que eu notei é que pontos aonde existe imbalance de preço, tipo aqui,
aqui. Esses pontos são o que está acima deles, no caso, ou abaixo, quando for demanda, no caso aqui que é oferta. Essas estruturas elas são mais respeitadas do que os pontos aonde você simplesmente teve uma queda brusca do preço ou uma subida brusca do preço. Então, só por esse motivo que eu coloquei aqui e não pus aqui, por exemplo. Beleza? Entendi, obrigado. Nada. Então, dando sequência, o que eu espero aqui do preço? Eu espero que nesse ponto aconteça uma reação do preço. Ela pode acontecer ou não, mas a expectativa é que ela aconteça. Então eu começo a fazer a leitura. Eu não preciso fazer lá de cima, mas ó, tive uma quebra de estrutura aqui nesse ponto. Se for considerar essa região, eu tive outra. Deixa eu só pôr certinho aqui. Ixi, é isso aqui. Pronto. Tive outra. Se for considerar essa região, tivemos outra. Por que eu estou falando se for considerar essa região? Porque aqui a gente teve um movimento de preço muito pequeno, certo? Em tempo. Se a gente for olhar o range, o preço ele não chegou nem a 50% dessa última pernada aqui. Então fica a critério. Essa é a única parte que eu falo que o trade institucional tem de subjetivo, né? Fica a critério de vocês a interpretação, se esse é um ponto relevante para ser marcado ou não. Para mim, esse ponto aqui não é tão relevante assim, tá? Para ser marcado como uma quebra. Eu considerei nas minhas análises, na verdade, isso aqui, ó. E aqui não. Por que eu não tracei aqui, por exemplo? Porque aqui a gente teve uma quebra muito minúscula e já logo uma retração do preço. Tá? Então eu nem considero essa quebra tão pequena. Eu prefiro utilizar o que está mais visível, o que está mais fácil de eu entender. Eu não preciso fazer uma leitura perfeitinha, candle a candle, mas eu tenho que ter uma noção do range que está sendo construído, né? Das estruturas que estão sendo formadas. E para mim, isso aqui, ó, cadê a marca? Aqui. Isso aqui faz muito mais sentido do que isso aqui, ó. Tá? Não preciso fazer uma leitura tão pequeno, tão minimalista assim, tá? Principalmente depois do momento que já passou, tá? Se a gente não está olhando essa perna aqui, a gente já está olhando para frente no gráfico, beleza? Então aqui eu tive essas duas quebras. E aí entra de novo mais um indício de que esse preço poderia reagir nessa região. Como que são formadas as tendências, né? Toda vez que eu tenho uma expansão do preço, eu busco, eu espero, né, uma retração. Quando essa retração se finaliza em uma zona de oferta, numa tendência de baixo, a próxima movimentação que eu espero é uma expansão e depois uma retração para ser finalizado em alguma região de oferta. Isso é o que a gente chama de expectativa de fluxo de ordem. Então essa é a expectativa desse momento, ó. Eu tive uma expansão, uma retração, uma expansão e agora eu vou esperar uma retração. Então eu tenho mais um fator que me leva a entender que eu posso ter uma retração nesse ponto. Beleza? Esse é o cenário aqui, ó, do gráfico de 4 horas. Do gráfico diário. E já para o gráfico de 4 horas, a gente teve essa quebra de estrutura que está bem clara. E temos as extremidades que estão aqui e que está aqui. Certo? Então essas são as extremidades que eu tenho. Ou seja, esse é o meu atual range de 4 horas. Ó. Então se eu fosse trabalhar aqui dentro, eu estaria falando desse intervalo aqui de preço. Agora a pergunta. O meu range de 4 horas, ele é um range de baixa. Eu vou só vender aqui? Não. Por quê?
qual a expectativa de movimento que eu tenho tanto para o diário quanto para o 4 horas? Não é um pullback? Pelo menos aqui até os 50%? Então eu vou deixar essa movimentação aqui toda para trás? Eu não preciso fazer isso, certo? Se essa movimentação aqui ela acontecer de fato, e a chance maior é que ela aconteça, porque eu estou exatamente em cima de uma zona de demanda do diário, exatamente na perna de pullback do diário, eu tenho condição de identificar que houve uma mudança de caráter nesse ponto e começar a tentar tirar proveito das compras. Só que eu preciso entender isso acontecendo. Então, se a gente observar aqui, ó, as estruturas internas, e essa é a parte que eu falo para vocês que vocês precisam ter a completa noção das estruturas internas. Depois que eu tive esse movimento de ruptura aqui da estrutura externa, formando uma nova estrutura de baixa, a gente teve esse candle bem forte aqui com imbalance, certo? Que a gente, numa leitura, para tentar identificar a primeira reversão, é válido eu entender que isso aqui foi a minha primeira quebra de estrutura interna dentro do movimento, ou seja, continuando e dando sequência à leitura de baixa. Depois eu tenho um movimento na tentativa da continuação da tendência, um movimento de pullback. Então, olha só, depois do rompimento, acontece o pullback, o que eu vou esperar agora? Continuação. Se o preço não furar esse fundo aqui, ó, para dar continuação no movimento, muito provavelmente essa zona aqui vai ser uma zona onde eu vou conseguir identificar a mudança de caráter. É mudança de estrutura? Não, é mudança de caráter, porque a minha estrutura tem máxima e tem mínima. Eu só vou entender essa mudança quando ela de fato acontecer, tá? Até essa bolinha aqui, ó, essa bolinha, pessoal, ela só pode ser marcada quando eu ver o movimento retraindo de fato, pelo menos próximo ali dos 50%. Isso aqui nem aconteceu. Eu coloquei a bolinha aqui para vocês poderem ver o fim do movimento. Mas falando aqui, ó, no dia a dia, se eu estivesse operando, eu não teria essa bolinha. Porque quando o rompimento acontece, ele me dá a extremidade, mas ele não me dá aqui, ó, o fundo ainda. O fundo eu só vou conhecer, de fato, quando esse preço, se porventura voltar pelo menos aqui, ó, próximo dos 50%, ou se ele passar acima desse nível. Porque quando ele rompe esse nível, isso foi uma tentativa de pullback. Qual a expectativa depois do pullback? Expansão. E uma tentativa de expansão que falhou. Se essa tentativa de expansão falha, eu posso considerar esse cara como fundo. Certo? Então são indícios que o mercado vai me dando e eu vou tomando atitudes e fazendo as minhas marcações em cima desses indícios. Então a expectativa de movimento é alta. Agora, vamos ver se vai acontecer. Pronto. Primeiro movimento. Olha aqui. Fundo não foi rompido. Não houve rompimento de fundo. Aquele topo da última tentativa de pullback, ele foi perdido. Então aqui eu consigo identificar a primeira mudança de caráter. A primeira mudança de caráter ela aconteceu aqui, nesse ponto. O que me dá a condição de marcar esse cara como sendo o extremo da minha tendência. Então eu tenho esse range aqui de trabalho. A partir desse momento eu estou abaixo dos 50% e eu identifiquei uma mudança de caráter. Eu vou vender aqui? Não vou. Eu só vou vender quando eu estiver acima dos 50%. Mas esse é um ponto ideal para eu começar a identificar as minhas zonas de possível venda. Exemplo, essa zona aqui de demanda, de oferta, perdão, ela foi formada com imbalance, certo? Então essa é uma zona forte para mim. Posso marcar o corpo da vela e a sombra, posso marcar a vela inteira, tanto faz. Não é isso aqui que vai mudar o operacional, mas vamos usar aqui a vela toda. Então eu tenho uma zona aqui de oferta e a última zona, a extrema zona, que é essa aqui. Ela é uma zona fraca? É, muito. Por quê? Não houve aqui, ó, a formação de imbalance quando ela surgiu.
diferente dessa. Então essa zona tem mais força do que essa. Mesmo assim, a gente marca essa zona para a gente saber aonde que a gente está no preço. Então tem aqui mais uma zona. E aí eu começo a olhar para trás no gráfico. Por quê? Se a expectativa é que ele vai subir, ele pode não respeitar isso daqui. Ele pode simplesmente fazer a inversão desse bloco, né? Fazer a quebra da tendência para cima. Então eu tenho que estar preparado e saber aonde eu vou me posicionar em todos os lugares. E aí, de novo, olhando para trás, pegando os melhores pontos, eu tenho esse candle que me deu um imbalance de preço bem pequeno que ainda não foi preenchido. Então eu vou utilizar esse range, na verdade, tá? Eu vou pegar da sombra até aqui, ó. Isso vai abranger todos esses candles aqui, ó. Tá? Então esses são os 3 pontos aqui mais importantes que eu tenho para buscar possíveis vendas nesses dois e nesse ponto uma reversão, tá? Pode ser que aconteça uma reversão ali naquele ponto. Então eu tenho mapeado tudo o que vai acontecer. No momento, apesar da tendência do diário ser venda, do gráfico de 4 horas ter estruturas de baixa e também ser venda, a gente está no momento de pullback no gráfico de 4 horas. Pullback de uma tendência de baixa é alta. Então eu começo a ter agora pontos de oferta. Eu tenho pontos aonde o preço pode reverter, reagir. Então eu tenho aqui um ponto de 4 horas de demanda e o preço vai trabalhar. Depois desse rompimento aqui, o que eu tenho aqui, ó? Uma quebra de estrutura interna. Então essa era a máxima do movimento interno, da estrutura interna. Então eu tive uma quebra de estrutura interna ou subestrutura. Então olha a diferença, ó. Mudança de caráter, quebra de estrutura interna ou subestrutura. E a partir do momento que isso vai quebrando para dentro, como eu ainda tô na tendência de baixa, isso aqui, ó, foi uma quebra de estrutura interna. Tá? E aí esse preço nesse ponto, deixa eu voltar aqui só um pouquinho. Ele me dá outra zona de demanda. É uma zona forte? Não. Não teve nem imbalance. Essa zona aqui ela é mais forte. Só que o preço pode não voltar aqui, né? Então a gente marca para a gente saber quais são os pontos fortes do gráfico onde a gente vai buscar a reação do preço. E o preço continua. Tocou na minha zona de oferta lá em cima e reagiu. Parece pequeno esse movimento? Mas a gente está falando de 265 pontos. Para operar no gráfico de 1 minuto com 20 pontos ou 25 pontos de stop, é um movimento muito grande. Certo? E o preço continua. E mais uma quebra de subestrutura. Notaram que até agora eu não fiz nenhuma quebra de estrutura de alta. Eu só fiz quebras de subestruturas. Isso inverte a minha tendência? Não, não inverte. Mas no momento, eu estou no momento de pullback da tendência de 4 horas. Eu já estou nos pontos aonde eu buscaria por vendas. Tá? Esses são os pontos extremos aqui dentro do range de 4 horas, ó, que termina aqui na verdade. Ó. Esses são os pontos aonde eu buscaria por venda. Aqui e aqui. Obviamente a gente está olhando só um gráfico de 4 horas. Isso aqui no gráfico de 15, 5, 10 poderia sim ter dado oportunidades de venda rápidas, né? A gente não sabe se a tendência vai reverter daqui ou não. A gente sabe que o momento é de pullback e que a maior probabilidade é que essas zonas sejam respeitadas e o preço volte a cair. O preço voltou nessa região, ó, de novo. Tá? Ele toca e explode. E aqui ele faz mais uma quebra
subestrutura. Então, deixa eu ver aqui. Mais uma quebra. Nesse ponto, agora, eu tô no extremo do meu range. Aqui, já era. Essa zona de oferta, ela já foi completamente mitigada, ela já não vale mais. Eu vou deixar marcado aqui só para efeitos de estudo, mas no gráfico normal mesmo eu teria, operando, teria deletado ela. E agora ele está testando a última zona. E o preço reage até que ele, de fato, quebra. Ele ainda não quebrou não, peraí, vamos mais uns aqui. Ó, ele gerou, quando não quebra, né, que ele faz topos iguais, a gente chama isso de liquidez, certo? Então aqui, ó, a gente teve um ponto de liquidez. A liquidez é a indução dos vendedores, ou seja, a galera acha que aqui é um topo igual e tá vendendo, tá com o stop aqui. Por isso liquidez. Então o preço ainda não rompeu. Vou voltar aqui. Até que efetivamente ele é rompido, certo? Então eu tive a quebra aonde era liquidez, agora vira quebra de estrutura. E agora, de fato, no gráfico de 4 horas, eu tô na minha tendência de alta, tá? Então, até ele, antes dele perder aqui, o meu range principal, o meu range externo, ele era baixista. A partir do momento que ele inverteu aqui, o meu range interno era altista. Então, eu estava trabalhando no pullback de alta desse range aqui. Agora esse range não vale mais. Esse range foi perdido. Qual o range que eu tenho? Dessa bolinha até o momento atual do gráfico. E o preço vai continuar. Deu pra gente mais uma zona pequena aqui, né? De demanda. Essa zona aqui também é uma zona de demanda. Por causa dessa sombra, tá? Essa outra zona foi mitigada. E continuamos. O preço fez mais uma quebra. Agora, olha a diferença. Aqui, a gente estava falando que as quebras de alta eram quebras de subestrutura. Agora não. Agora temos quebra de fato de estrutura. Porque a tendência ela é de alta. Então, eu tenho aqui, ó, 4 horas. Quebra de estrutura. E olha o que aconteceu quando o preço chegou lá. Reagiu. Tá? Então aqui deu oportunidade de venda. Então depois dessa quebra, até o momento de pullback, esse cara, ele foi o máximo do meu range. Quando ele fez o pullback e agora ele quebrou de novo, então esse aqui é o mínimo do meu range. Certo? E essa zona aqui, eu não sei porque sumiu a marcação, acho que eu troquei aqui, mas aqui, ó, como eu tinha dito, é uma zona de demanda. Ela foi mitigada, já foi, não vale mais, beleza? Quando esse preço rompe, ele me dá essa outra zona aqui, ó. Então aqui eu tenho outra zona de demanda. E essa zona de demanda, ela é uma zona forte. Por quê? Eu tive, na formação dela, eu tive imbalance. Então ela é uma zona forte para mim. Então, 4 horas de demanda, tá aqui. Aí eu começo a observar, só para vocês entenderem como é feita essa leitura no diário, né? Vocês precisam acompanhar a leitura no diário. Olhando aqui no diário, ó, eu estou na zona extrema. Deixa eu marcar isso aqui como supply. Eu estou na zona extrema do meu range, ó. Esse é o meu range do diário. Opa, peraí. Aqui. Então essa zona, ela é o extremo, ela é a minha última zona de defesa do preço. É a minha última zona de oferta, minha última zona de supply, tá? E ela também foi uma zona razoavelmente forte, porque houve formação de imbalance aqui, ó, nesse ponto. Então eu considero o range. Isso é Luiz marcando. Ah, eu quero marcar só esse candle, que é o inside candle, não tem problema. Eu quero marcar o range, não tem problema. Eu vou considerar o range. Tá? Principalmente se tratando de diário, a gente não precisa ter tanta precisão assim.
E aí eu volto lá para 4 horas. Então o meu diário continua vendedor. Nada mudou para mim no diário, em absoluto, tá? Aqui dentro dessa zona do diário, no gráfico de 4 horas, eu não tenho absolutamente nada aqui que eu possa considerar como uma zona de supply, tá? O que eu poderia marcar aqui em assim, último caso, como extremo? Essa sombra, essa rejeição, tá? Esse range. Poderia considerar isso daqui como uma zona de supply. Então olha só a leitura agora. Diário, vendedor, 4 horas, comprador. Em que momento do 4 horas eu tô? No momento de pullback. Então seria a venda. E o preço explode. E olha o que acontece. Ele não cumpriu 50% de pullback. Quando o preço não cumpre os 50% de pullback e forma uma zona de demanda, e essa zona ainda nem balance tem, com certeza essa vai ser uma zona mais fraca no preço. O que eu quero dizer mais fraca? Ela pode ser só uma zona de parada temporária para um movimento de reversão, ela ser um momento de parada para depois o preço continuar para baixo. Então eu vou marcá-la, mas notem que o preço não fez nem 50% de pullback desse último movimento de alta. O preço continua. Aqui a gente teve outra, né, mudança aqui, outra quebra. Então, vamos lá. Outra quebra. Quando acontece essa quebra, ele me dá topo, fundo, e agora eu acompanho o preço para descobrir o topo. E ele está lá dentro da região de 1 hora, da região lá do extremo do gráfico da 4 horas e do diário, da região de demanda. Então, ó, essa já foi testada, respeitou, mas já foi perdida, beleza? E agora a gente está testando essa. Ó, primeira mudança de caráter. Olha aqui. Deixa eu dar mais um zoom aqui. O que o preço fez depois que ele rompeu aqui? Ele fez um movimento de baixa. E o que a gente espera? Expansão. Essa expansão ela aconteceu, mas ela não teve continuação. O que me traz esse cara como sendo o último fundo para eu considerar uma mudança de caráter. Tá? Então, a partir do momento que esse cara foi perdido, eu tive uma mudança de caráter no gráfico de 4 horas. Além disso, ele me deu a bolinha dessa última expansão. Então, esse é o máximo. Ou seja, o meu range de trabalho tá aqui, ó. Tá? Com essa zona de... com essa mudança de caráter, eu já tenho pontos acima que eu posso considerar zonas de supply. Esse candle, a própria zona que está aqui, eu vou marcar esse candle. E vamos observar o que o preço vai fazer. Olha só. Tocou e desceu. Aqui, nesse ponto, ele fez uma outra quebra. O que é isso aqui? Subestrutura. A minha tendência é de alta. Ele quebrou uma subestrutura na baixa. Não é a estrutura. Eu ainda estou comprador. Olha quantas oportunidades, mesmo estando comprador, a partir do momento que acontece a mudança de caráter, olha a quantidade de oportunidade que isso aqui não deu. Olha, se vocês colocarem isso no 15 minutos, por exemplo. Tá? Então, é esse casamento de leitura gráfica que vocês precisam fazer. Não é simples, é complexo. Eu nem entrei nos 15 minutos aqui, galera. Eu estou falando só de um gráfico de 4 horas. Olha a complexidade que a gente está tendo num gráfico de 4 horas. Agora imagina, eu vou voltar aqui rapidinho. Imagina você olhando toda essa leitura, diário vendedor, 4 horas comprador e botando isso aqui no 15 minutos. Que furdunço que não vai estar isso aqui lá. Quando esse cara começou a fazer pullback aqui, você pode olhar lá no 15 minutos que houve uma mudança de estrutura, uma quebra de estrutura, ele inverteu a tendência para baixo.
Então vocês têm que conseguir conciliar toda essa leitura utilizando os diferentes tempos gráficos, para vocês saberem o exato momento que vocês estão no mercado, partindo sempre do gráfico menor, do maior, perdão. Então eu sei que no diário a minha tendência ainda é de baixa, eu sei que no gráfico de 4 horas a minha tendência principal ela é de alta, porém houve uma mudança de caráter, isso indica para mim o início do movimento de pullback, e o pullback de uma tendência de alta é o que? Venda. Então eu tenho dois tempos gráficos maiores alinhados. Alinhados em quê? Em venda. Então eu vou lá no 15, eu vou procurar o quê? Vou procurar a venda. As vendas vão evoluir muito mais do que as compras. E o preço continua trabalhando. Oi? Era exatamente isso que eu ia perguntar para você. Se eu estou numa região de desconto do gráfico, como a gente está analisando agora, quando o povo já quebra essa mudança de caráter, mais a quebra de estrutura que vai acontecer ainda, o mais seguro sempre é buscar vendas, né? Com certeza. Ah, sim. Não, beleza. Tipo assim, ó. Você identificou a mudança de caráter aqui, você já não vai vender mais. Tu vai pensar em compra. Chegou nessa região, ele está na região descontada do preço. Por mais que você tá vendo a mudança de caráter, mas aqui o mais provável, seguindo aquilo que eu falei para vocês do fluxo de ordem, da expectativa do fluxo, é que ele respeite essa região e reverta e continue a venda. Não aconteceu, mas aqui deu oportunidade para vender, eu garanto. É óbvio aqui. Entendeu? Então, por isso que precisa fazer essa leitura em conjunto com os tempos gráficos. Até para você poder montar um plano de trade. Por exemplo, você pode falar, eu não vou operar pullback. Perfeito. Seu diário é vendedor. Seu gráfico de 4 horas é vendedor. Então, você só ia vender aqui. Era a única venda que você ia fazer. Você não ia operar esse gráfico daqui para frente mais. Aí você fala, vou seguir nessa linha de raciocínio, o seu diário ainda está vendedor. Quando que você ia vender aqui de novo? Quando esse fundo aqui fosse perdido. Então você estaria só olhando o mercado até agora, sem operar. Tá? Ou você pode ter um plano de trade que eu acho mais plausível, que é, eu vou operar o alinhamento do tempo gráfico maior. Então, por exemplo, eu sou day trader, faço day trade em scalp, não faço mais operações de swing. Quando eu identifico uma mudança de caráter no gráfico de 4 horas e eu sei que a estrutura é de baixa, qual o movimento que eu espero? Alta. Se eu espero alta, ele me deu oportunidade, eu vou comprar até eu ver que não tem mais. Enquanto eu ver que não inverteu o caráter, eu vou continuar comprando. Tá? Então, isso é... Você, não tem certo e errado. Tem o que você se sente bem fazendo ou não. Se de repente para você é mais confortável trabalhar somente no alinhamento do gráfico, que é diário vendedor, 4 horas vendedor, então para você só essa venda aqui seria a venda bacana. Era a venda que não iria te trazer dor de cabeça. Assim como essa venda também não iria te trazer dor de cabeça. Foi um movimento que andou pra caramba. Certo? Então vocês precisam definir isso, né? Tipo, não precisa fazer o que o Luiz faz. Você tem que fazer algo que vai te trazer tranquilidade, que não vai te trazer remorso. De tipo assim, tomei um stop porque eu fui inventar de operar um momento de pullback do gráfico. Então, não opera. Beleza? Dando sequência aqui, ó. O que aconteceu depois? Por que eu falei que isso aqui era uma zona fraca? Ela é uma zona de parada. Ó, o preço para. Isso aqui não é reação, gente. Isso não é reação. Tá? Isso é só uma parada no preço. E aí você começa a colocar em prática tudo aquilo que a gente já viu. O que tinha aqui embaixo? Olha só. Olha o cenário. O rompimento. Pullback de menos de 50%. Preço formou liquidez. Eu sei que essa é uma zona falsa, fraca. Cara, eu não vou comprar aqui. Não tem porquê, né?
Então, até aqui ela foi válida, daqui para frente ela foi perdida. Quando uma zona é perdida, qual a expectativa de movimento? Que ele busque a próxima. E assim, ele finaliza a expansão e faz pullback. E acabou. E o preço tocou, respeitou, e agora está brigando aqui na região. A partir desse momento, o que eu tenho aqui? Estou na tendência de baixa de novo. Porque agora eu quebrei mais uma estrutura de alta. Tá? Foi quebrado aqui. E aí você tem dois tipos de leitura. Existem pessoas lá, eu vou falando sempre da Phantom, né? Porque é óbvio, estudo lá. Existem algumas pessoas que não consideram isso aqui, ó, como uma quebra, tá? Para eles a quebra aconteceu aqui, ó. Então essa é a leitura deles no momento. Não todos, algumas pessoas lá. Tá? Quem opera gráficos maiores tem essa leitura. Esse cara é o range de trabalho deles. Ou seja, eu continuo comprador. O que eu considerei aqui uma quebra de estrutura, para eles é isso aqui, ó. Uma quebra de subestrutura. No momento que o preço está agora, o que muda isso aqui? Para a leitura que eu fiz, que eu considero, para a leitura que outras pessoas no grupo fizeram. Nada. Porque tanto eles quanto eu procuraria compra nesse ponto. Não muda nada. Aonde que isso pode ter algum tipo de diferença? Se esse preço retornar nessa região, eu vou vender. E talvez o pessoal lá que opera em um tempo gráfico maior não venderia. E por que eu venderia aqui nesse ponto? Essa foi uma zona de demanda, de oferta, perdão, que foi criada. Esse é o range. Desse candle para esses candles, eu tive um imbalance. Então essa é uma região forte. Eu tenho formação de liquidez nesse ponto, bem aqui. O preço já bateu aqui várias vezes. Além do mais, essa é uma região de flip. Aqui não era uma zona de demanda? Essa demanda foi perdida. Vamos marcar ela, 4 horas, demanda. Então, ela foi perdida por esse candle. Logo acima eu tenho a região de flip, que é a oferta. 4 horas, supply. Então essa é uma região que eu procuraria venda, tá? Mesmo estando próximo aqui da região de 4 horas. Mas o toque já aconteceu. Para mim aqui já houve a inversão da tendência novamente. Se vocês observarem padrões gráficos, né? Aqui ó, tem o famoso ombro, cabeça, ombro. Isso pode ser uma trap, né? Uma armadilha. Assim como o pessoal faz armadilha, por exemplo, em bandeira, de novo, vou usar um termo que eu não gosto. Todos os padrões que os traders de varejo utilizam, a maioria deles são utilizados como armadilha. Tá? A maioria. Então, partindo desse princípio, eu tenho alguns indícios que me levam a pensar que houve, sim, aqui a quebra da estrutura no gráfico de 4 horas. E falando de novo em figuras, né, em armadilha, em trap, ombro, cabeça. Então eu acredito muito que isso aqui pode ser um trap para continuar vendedor. Beleza? Dúvidas, pessoal? Falei tanto que a garganta tá até ardendo. Não, né? Luiz. Oi. Eu tenho dúvida de novo. Manda todas. Você falou que você não opera mais em betas de preço, certo? Não, eu só marco. Entendi. Eu posso perguntar por que você não opera mais de 50% do Imbalance?
Porque em tempo gráfico pequeno, que é o que eu uso agora, tempo gráfico menorzinho, 1 minuto, 5 minutos, eles falham muito, cara. Mas tipo, 1 hora, 15 minutos, respeita bastante. Como eu não faço swing, eu não opero, porque, por exemplo, vou pegar aqui, deixa eu ver o gráfico, aqui ó, 4 horas. Por exemplo, bem aí mesmo onde você marcou no gráfico de 4 horas. Aqui ó. Por exemplo, ali mesmo onde acabou o dia hoje. Só pra você entender o meu raciocínio. Que é onde aconteceu o flip agora, né? Que vai dar venda ali para continuação da tendência. Sim. Se eu marcar mais o imbalance de preço, eu tenho uma zona que eu posso, como eu estou operando em tempo gráfico maior, eu poderia pendurar uma ordem de 50%, caso o preço não respeite aquilo, eu penduro uma outra ordem na região do strike. Isso. Né? Esse pensamento para um trade assim, no caso eu gosto tentando carregar mais durante a semana, ele devido ao meu tempo, esse pensamento está correto? Tá sim. Por exemplo, nesse ponto, óbvio, ó, você não entraria. Vou apagar tudo aqui, porque tá meio zonado aqui, peraí. Nesse lugar aqui, ó, esse imbalance aqui, se você tivesse pendurado uma ordem, com certeza teria dado bom, porque você não vai colar teu stop aqui, certo? Então você teria uma ordem aqui, ó. Algo nesse sentido. Você teria pego aí, sei lá, 3.8 de retorno. 67 pontos pra mim é muito, tá ligado? Se você pegar esse mesmo ponto aqui, sei lá, num gráfico, vou pegar um 3 minutos aqui. Você consegue ter um stop muitíssimo menor, ó. Primeira mudança de caráter. Zona de demanda. Opa, peguei o bicho errado aqui, peraí. Zona de demanda. Vou usar como se fosse 5 minutos aqui. Isso que eu tô trabalhando no 3, tá? E de novo, você não usaria stop colado, né? Ó, 15, 20 pontos. Estaria um stop bem tranquilo. Para buscar, por exemplo, aqui, ó, o máximo da sessão asiática anterior. Ó. Olha a diferença de trade. O mesmo ponto, mesmo lugar, mesma entrada, só que você consegue ter um aproveitamento muito maior. E fazer uma leitura melhor, tá vendo? Tipo, aqui, ó, você teve formação de liquidez. Eu vou apagar esse 50% aqui. 5 minutos. Aqui, ó. Tá vendo? Essa entrada, pra mim, ela é muito mais clara do que eu simplesmente pegar um imbalance ou fair value gap, como os caras chamam, e tacar uma ordem aqui só e largar, entendeu? Mas é perfil, cara. Se você não tem tempo, você tem que montar algo que dê pra você operar, que fique confortável pra você. Tipo, aqui no gráfico de 4 horas, ó, se você tivesse marcado só essa zona aqui de demanda, por exemplo, você teria colocado uma ordem aqui e estaria bom, estaria de boa. Óbvio, você nunca vai conseguir stops pequenos, né? Ó, você tem um range aí, ó, pra buscar a próxima zona lá em cima, que vai te pagar 3-1. Se isso aqui tipo, for confortável pra você, cara, manda ver. Você pode usar os imbalances como uma confirmação extra de uma zona de oferta ou de demanda. Tipo essa que eu falei aqui pra você. Ó, eu tive essa zona de demanda. Por que eu considerei essa zona forte e essa fraca? Porque logo aqui, ó, eu tenho esse imbalance. Opa, peraí. Eu tenho esse imbalance aqui. E ainda tinha esse, ó. Tá vendo? E é por isso que eu falo que você pendurar uma ordem em 50% é complicado. Tá vendo? Aqui também tinha um imbalance, concorda?
Sim. Olha aqui o nabo que você tinha tomado. Só que aí eu não estaria já trabalhando com compra, né? Meu pensamento ainda é vendedor, né? Porque a gente está numa região de desconto, né? Então, aí tem duas leituras, né? Sim. Se você considerou isso aqui como quebra de estrutura, que é a minha leitura, pra mim, isso aqui foi uma quebra de estrutura, então realmente você não teria esse imbalance aqui com uma ordem pendurada. Mas se você fez a leitura de algumas pessoas lá do grupo, da Phantom, né? Isso aqui ainda é o teu range. Então aqui caberia uma compra. Entendi, obrigado. Por nada. Então, mas assim, pode usar, cara. Tá? Pode usar para confirmar. Eu te aconselho a usar ele para confirmar se as zonas que você está escolhendo são zonas fortes. Se você fizer aí depois, faz um visualzão mesmo. Olha para você ver todas as zonas de demanda e oferta que são criadas e logo após elas tem um imbalance. Mano, parece que é um imã isso aqui. O preço vem buscar. Então, se você tem uma zona de oferta ou demanda nessa região, elas tendem a ser mais fortes do que as outras zonas onde não tem imbalance. Pode ser minúsculo o imbalance, ó. Minúsculo, ó. Mas essa aqui tem de ser uma zona mais forte em preço do que uma outra que não tem imbalance, por exemplo. Fechou? Fechou. Só mostrar uma paradinha aqui no EURUSD. Então, ó, esse é o meu gráfico, né, operacional aqui do EURUSD. Eu não fico marcando um monte de negocinho, não. Só deixo bem mais limpo possível. Eu já tenho uma noção da tendência aqui pra mim. Agora eu vou mostrar pra vocês a operação que eu fiz hoje, que foi uma bosta. E foi de madrugada, eu tava acordado. Foi até antes. Bom, primeiro eu saí do meu operacional porque eu operei fora da seção de Londres, que estaria aqui, é Frankfurt, Londres, aqui ó, Londres estaria aqui. Se eu tivesse esperado a seção de Londres, eu não teria tomado esse loss e muito menos ter feito essa compra. Mas eu fiz a maldita da compra aqui e me fudi, tá? E aí depois o preço continuou andando. Aí teve essa operação foi a última que eu fiz, essas outras eu não fiz, tá? Foi a última, mas eu deixei aqui para vocês entenderem o quanto essas zonas são importantes. Isso olhando em gráfico de 1 minuto. Então eu tive uma quebra aqui de 1 minuto. E o que eu tinha logo abaixo? Ó? Logo abaixo, bem próximo, eu tinha aquela região lá de 4 horas. Ó, junto com aquele Fair Value Gap, aquele imbalance lá. Então aqui ó, eu tinha um espaço bacana para eu continuar minhas vendas. Para eu continuar fazendo venda, né? E aí houve a mudança de caráter aqui. Essa era a minha última região de demanda. O preço retornou, eu entrei com o stop acima. Ele foi, consumiu liquidez, quebrou, zona de demanda. E aquela hora que eu falei para vocês que eu havia zerado tudo, deixado só 80%, foi porque ele tinha tocado exatamente aqui ó, na região de 4 horas. E aí depois, olha o que aconteceu. Olha o tanto que daria para ter pego aqui bonitinho, ó, sem segredo. Região de 4 horas, gráfico lá, bateu, gerou liquidez, falhou fundo. Ó, liquidez consumiu, primeira inversão de caráter, zona de demanda, ordem. Stop abaixo do último fundo aqui, stop de 20 pontos, tá? E o preço foi aonde? Buscar essa liquidez que ele não havia consumido ainda. Então o preço está sempre atrás de liquidez. Sempre atrás de liquidez. E aí ele foi, formou liquidez aqui embaixo, formou liquidez em cima, continuou subindo, consumiu aquela liquidez toda lá de baixo, fez um pullback e aí ele deu a oportunidade de realizar uma nova entrada. Por quê? Ele inverteu o caráter em 5 minutos, consumiu liquidez em 1 minuto, formou uma zona de demanda, tocou nela e foi embora. E aí, ó, se vocês olharem aqui no gráfico de 5, eu tinha mandado essas zonas aí mais cedo no grupo, ó. Olha só, o tanto que é importante, principalmente em gráfico pequeno, observar quando tem imbalance. O negócio funciona como um imã, tá? Então eu marquei essa zona. E por que eu não marquei essa? Por exemplo, não tem imbalance aqui, tá? Então eu dei preferência para a zona extrema. Então eu marquei lá o 5
Pessoal, quem tiver com o microfone aberto e não for falar, multa aí, por favor. Pronto, eu muto. Aí aqui, ó, eu refinei essa marcação para 1 minuto, tá vendo? Aqui ó, foi uma região de flip, ó, a última zona de demanda perdida, tá vendo? E aí ele não voltou para fazer pullback aqui mais, ó, ele só foi embora, ó. Então tá vendo? São várias confirmações que dá para fazer mesmo no 1 minuto, ó. E aí depois o preço foi lá e de novo. Olha essa região, subiu sem fazer pullback de 50%, considera a região extrema e o preço volta nela, seria o alvo da operação, exatamente aí. Aqui para frente não nem cabe, né, mais realizar a operação, porque essa zona já havia sido testada, até lá para frente ela foi perdida, né? Então aqui daqui para frente já é encheção de linguiça, não tem operação aqui, né? Mas ficou claro aqui, galera, conseguindo entender o porquê de cada uma dessas entradas. Eu fiz todo o conjunto de leituras lá desde do diário até descer para 1 minuto, tá? Toda a leitura feita bonitinho, ó. Aqui a gente tem uma última região, ó, ainda, que o preço não voltou. Então olha só, essa quadradinho verdinho é a seção da Ásia. Então depois que o preço rompeu ela aqui, ele voltou aqui, consumiu essa liquidez, desceu com um imbalance muito forte, não voltou. E o que ele formou para nós? Ó? Liquidez, topos iguais. O que acontece com o preço? Ele sempre vai atrás de liquidez. Sempre vai atrás de liquidez. Então, muito provavelmente, esse aqui é o próximo, a próxima marcação que a gente vai ver o preço, tá? E aí, pô, tem várias coisas. Aqui tem uma região de demanda no 15 minutos. Tá? Obviamente que eu não vou operar ela, né? Igual eu falei ontem, eu fugi do meu operacional e ferro. Mas qual que seria a ideia aqui? Aqui houve a mudança de caráter no 15 minutos, né? Então ele fez um fundo, pullback, rompeu esse topo. A expectativa desse movimento é isso, para continuar para baixo. Tá? É isso que eu espero que o preço faça. Se ele chegar nessas regiões, a gente reage. Se ele não chegar, a gente senta em cima da mão e fica olhando. Beleza? Mais dúvidas aí, pessoal? Se tiver, pode mandar. Oi. Então, a dúvida não, na verdade, assim, é só para confirmar mesmo em termos de operacional seu. Nos tempos gráficos maiores, as regiões que você gosta de marcar são as regiões fortes, né? São as que têm imbalance antes da mudança de caráter, seria isso? Antes da formação de uma zona de demanda, tipo isso aqui, ó. O preço que rompeu aqui, né? Fez o rompimento aqui. Deixa eu rabiscar aqui. Fez o rompimento aqui. Automaticamente, quem provocou esse movimento foi essa região de demanda aqui, ó, que é esse candle. Porque eu tive 1, 2, 3 candles consecutivos fortes em sentido desse rompimento. Por que eu marquei essa região e considero ela uma região forte? Porque logo após a formação da zona de demanda e o efetivo rompimento aqui dessa estrutura de alta, eu tive esse imbalance aqui, tá vendo? E tive outro imbalance aqui, ó. Isso me diz o que? Essa é uma zona forte, por quê? Porque o preço é atraído por essas zonas de imbalance como se fosse um imã. Tá? Então eu posso usar ele em dois cenários. Se eu identifiquei essa mudança de estrutura aqui e fiz uma venda aqui, igual eu mostrei para vocês, isso aqui, com certeza, essa área aqui seria o meu target, o meu take profit. Com certeza. Por quê? Porque essa eu considero uma zona forte por esses motivos.
E você usaria 50% da região do imbalance para algo, um alvo Não. seguro? Não. Ela é só uma confirmação para mim. Eu não utilizo o imbalance nas minhas entradas. Eu não tenho. Para algo, no caso, assim, você usaria 50% dele para esperar ou não? Não, é isso que eu tô falando, ó. Tipo, eu tinha marcado isso aqui, ó. Deixa eu marcar aqui de novo, pera aí. Ó, eu tinha marcado aqui, ó. Imbalance e Fair Value Gap é a mesma coisa. Então eu tinha marcado isso aqui. Isso pra mim é só visual. Só visual, pra eu saber que essa era uma zona forte porque tinha um imbalance aqui. O meu alvo, vou colocar a ordem pra você, ó. Se eu tivesse vendido, tivesse segurando desde aqui de cima, estaria exatamente aqui. A minha entrada foi aí. Aqui, ó. Meu alvo era aqui, ó. Nesse pontinho aqui. Então, na verdade, antes, né? Eu considero a demanda. Isso aqui pra mim é como, vamos falar assim, em termos operacionais, ele não existe. Ele é só uma confirmação pra me dizer assim, cara, essa zona é uma zona bacana. Ele é um filtro muito bom, cara, principalmente em tempo gráfico menor. Quer ver? Aqui. Quando aconteceu... Deixa eu alargar aqui a marcação também. Nesse ponto aqui, houve a quebra para a estrutura de baixo. Aqui houve uma quebra de estrutura interna. Por que interna? Porque esse pullback aqui, ó, não foi nem 50% do movimento. Então eu considerei uma quebra interna de estrutura. Então qual era o meu range nesse momento? Meu range era esse aqui. Daqui até aqui. Se você olhar aqui, você tem alguns pontos onde você poderia marcar com tranquilidade uma zona de oferta para você realizar uma venda. Tipo, esse ponto eu poderia marcar, ou esse ponto, ou esse ponto. Por que eu não marquei esse ponto? Porque ele está abaixo de 50%. Então, automaticamente não vale nada para mim. E aí eu tinha um ponto de dúvida, que era essa zona e essa zona. Como que eu escolhia de cima? Simples, eu olhei para cima e vi que ali tinha imbalance, que tá daqui até aqui. E essa aqui não tem, porque ó, mínima do candle tá aqui, outro tá aqui. Entendeu? Entendi. Então, ele pra mim, ele é uma confirmação. Agora, vamos imaginar, por exemplo, que esse cara aqui, ó, essa sombra, pior que eu não vou achar essa cor aqui, mas vai isso aqui mesmo. Vamos imaginar que essa cor, que essa sombra aqui, ó, não existia. Eu só tenho o candle até aqui. Então aqui eu teria um imbalance, não teria? Ó? Opa, deixa eu pegar o vermelho aqui. Espera aí. Então eu teria um imbalance daqui até aqui. Se fosse assim, eu teria marcado essa região. Mas ela não tinha imbalance e ela estava mais próxima dos 50%. Então eu optei por marcar essa região aqui de cima. Ela fez no momento da marcação muito mais sentido para mim do que essa aqui. Isso já me evitou de tomar muito stop, principalmente operando tempo gráfico pequeno. Inclusive, dentro da própria região, eu procuro, quando eu vou fazer o refinamento, eu procuro marcar, deixa eu deletar esse texto, eu procuro marcar pontos aonde também existe imbalance. Olha só, tá vendo aqui? No minuto, ó. Então eu preferi marcar essa zona ali, ó. E olha, foi bem bonitinho lá. Se eu tivesse, por exemplo, vamos imaginar que essa zona fosse desse tamanho aqui e esse candle aqui fosse um candle de alta, né? Então eu teria um segundo ponto de oferta para eu marcar. Eu desconsideraria ele. Porque o de cima tem imbalance e ele não. Entendeu? Tá certo. Por nada. Bom, galera, é isso aí então.
Obrigadão a todo mundo que participou aí. E eu vou ver se ao longo dessa semana eu já começo a gravar as outras aulas. A primeira aula que eu vou fazer vai ser uma aula bem voltada para o TradingView. Eu vou mostrar para vocês todos os templates que eu utilizo, todos. Esses templates aqui, ó, todos que eu utilizo e como criar os templates para vocês poderem utilizar. Então vou fazer uma área bem introdutória mesmo em relação ao TradingView, e aí depois eu vou separando os conteúdos e fazendo daquela forma lá que a gente havia conversado. Beleza? Muito obrigado, gente. Boa noite para vocês. Tamo junto. Valeu.